Muito bem. Alguma pergunta a mais? Não. Então, agradeço a exposição da requerida e vamos passar, então, aos 14 minutos da requerente. É o doutor Gilvar? Isso. Então, com a palavra, já inicio aqui a contar o seu tempo. Senhores árbitros, representantes da contraparte e demais presentes, boa tarde. Meu nome é Gilvar Paim, represento o Banco Infinity nesse procedimento arbitral. Endereçarei as questões relativas ao procedimento e o meu colega Igor Falcão endereçará as questões relativas ao mérito. Nas questões relativas ao procedimento, assim como exposto pela contraparte, temos os seguintes pedidos: que esse tribunal reconheça a sua jurisdição para julgar a lide e que não se suspenda esse procedimento arbitral. Inicialmente, tratarei da relação jurídica consoante ao termo de fiança e ao contrato de mútuo. A relação jurídica consoante ao contrato de mútuo e ao termo de fiança destacam inequivocadamente a existência de uma coligação contratual. Qual é o seu conceito de relação jurídica, doutor? A relação imposta entre contrato de mútuo, sendo um contrato principal, e o contrato, portanto, o pacto acessório relativo à fiança, estabelecendo uma relação de assessoridade entre o contrato principal e a fiança. Assim sendo, o contrato de mútuo quanto o termo de fiança destacam inequivocadamente a existência de uma coligação contratual, de tal modo que torna possível o empréstimo do regime jurídico de um contrato ao outro, ou, em outras palavras, as vicissitudes de um contrato influem sobre outro. Nesses termos, o empréstimo está ligado à fiança por um nexo funcional, qual seja uma garantia pessoal prestada pela sociedade MAIF a fim de possibilitar o financiamento a uma sociedade integrante de um mesmo grupo. Não bastando isso, a fiança está ligada ao contrato de mútuo por meio de uma rede econômica unitária relacionada a uma causa concreta conexa, qual seja a construção de uma nova unidade industrial a fim de expandir os negócios da CF Equipamentos, sendo interesse também da CFPAR e, portanto, também da MAIF, uma vez que assumiu a possibilidade de ter suas vendas potencializadas através da vinculação e fortalecimento da marca FitLeve. Mas o seu cliente... Desculpa. Não, pode ir. Doutor Gilvar, só uma pergunta nesse aspecto. De acordo com o Código Civil, a interpretação da fiança, como mencionado pela outra parte, não tem que ser de uma forma restritiva? Se eu olhar o termo de fiança, eu gostaria que o senhor me mostrasse aqui onde é que está a cláusula compromissória, porque eu não encontrei. O senhor pretende que eu ignore os termos do termo de fiança? Imagine que tem uma cláusula aqui escrita. Como é que o senhor pretende que eu faça? Entendo a pertinência da pergunta, porém, tratando-se de contratos coligados, a interpretação do termo de fiança deve-se ter em mente que a interpretação global das cláusulas acarreta logicamente na necessidade de interpretá-la conjuntamente ao contrato de mútuo, uma vez que estão sujeitos a uma única operação econômica. Deste modo, ao interpretar o termo de fiança, não se deve ter somente em mente o negócio objeto do exame exegético, mas também de todos aqueles outros negócios que estão coligados, portanto, há uma coligação contratual em virtude da persecução de uma função comum. Mas, doutor Gilvar, eu não tenho que interpretar quando não está claro, porque se eu olhar o termo de fiança, para mim fica muito claro que na cláusula 6ª foi estabelecida uma cláusula de eleição de foro. O que eu teria que interpretar aqui nesse contrato? Deve-se alcançar, através da interpretação global das cláusulas do termo de fiança, a sua finalidade. Embora o Código Civil houvesse unificadas obrigações, aqui não se trata de um contrato gratuito, trata-se de um contrato interessado, portanto, afastando um contrato benéfico. Portanto, deve-se interpretá-lo conjuntamente ao contrato de mútuo. Não bastando... Mas a questão da finalidade, doutor João, exatamente na questão da finalidade, se o seu cliente, ao final de um contrato, estipula que o foro da comarca de Porto Alegre que vai ser o competente para julgar a questão, como é que eu enxergo outra finalidade para tratar da questão da fiança que eu não consigo entender qual era a finalidade que o seu cliente tinha ao escrever aquela cláusula e assinar embaixo dela? Senhor árbitro, entendo a pertinência da questão, mas a questão que está se discutindo aqui é que a MAIF teve um papel essencial para a realização do contrato de mútuo.
prestou garantia pessoal, inclusive com renúncia ao benefício de ordem. Peço que os senhores me acompanhem ao caso, na página 10, constante da cláusula 4ª do contrato de mútuo, a seguir, afirma que a mutuária se obriga a apresentar as seguintes garantias ao presente contrato: fiança a ser prestada por MAIF e suplementos alimentares sociedade anônima com renúncia ao benefício de ordem. Portanto, senhores árbitros, ao tratar aqui, ao outorgar garantia pessoal, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, destaca inequivocadamente o conhecimento, como bem afirmado pela requerida, mas também o seu consentimento ao prestar a fiança e tendo, portanto, consentimento dos termos contratuais do contrato garantido. Doutor Gilvar, de quando é o seu mandato para atuar no presente caso? O senhor advogava para a empresa em 15 de dezembro de 2017? Para o requerente? Não. 15 de dezembro de 2017, sim. Constante ao contrato de mútuo? Sim. Não. Não, é posterior, então. Posterior. O senhor teria feito essa mesma estrutura se o senhor advogasse na época? Teria sim feito, sim. Uma vez que a possibilidade de coligação contratual, a extensão, inclusive a própria jurisprudência estatal, inclusive restado aqui no caso que transitou em julgado no mês passado no Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado em novembro de 2018, o caso Paranapanema versus Banco BTG Pactual. Embora tratasse de mesmas partes, o caso que versava era sobre se haveria a necessidade de consentimento do termo, uma vez que havia cláusula de foro no contrato acessório e cláusula compromissória no contrato principal. Entendi. O senhor leu o precedente do STF, já que o senhor citou aqui a Suprema Corte, a sentença estrangeira contestada 5206, dígito 7, que declarou a constitucionalidade da arbitragem? Sobre a constitucional arbitragem. Sim, o senhor leu esse caso? Sim. No voto do ministro Nelson Jobim, qual era o princípio que ele levantou que determinava justamente a constitucionalidade? A questão de consentimento, portanto, a afastação ao poder da autonomia privada, ou da autonomia das partes. O senhor está simplesmente desconsiderando esse princípio no presente caso. Como é que o senhor consegue dormir? Senhor árbitro, esse é o princípio basilar da arbitragem. Senhor, entendendo a pertinência da pergunta, mas o ministro, relator do caso, julgado... Ele estava equivocado, então. Não está equivocado. Trata-se aqui, portanto, de contratos coligados, havendo a necessidade da interpretação global a fim de atingir a finalidade. Deve-se relativizar o princípio da autonomia privada, esse é o seu argumento. Não se está relativando, no caso, o princípio da autonomia privada, uma vez que ao prestar garantia pessoal, inclusive com renúncia do benefício de ordem, dentro de um contexto de contratos coligados, inclusive de grupo de sociedades de fato, como se verá mais adiante, indica que consentiu sim dos termos do contrato, garantido, inclusive, aquele em que constou cláusula compromissória. Não bastando isso, existe um grupo de sociedade de fato, uma vez que a sociedade controladora CFPAR possui demais sociedades controladas, no caso a sociedade MAIF, inclusive tendo uma direção una e controle comum. Portanto, nas palavras do professor Tavares Guerreiro, sempre que se trate de fins comuns ao grupo, a cláusula deve ser estendida. Portanto, estamos tratando aqui de uma causa de coligação contratual, tendo grupo societário de fato e mais, havendo renúncia ao benefício de ordem, prestando uma garantia pessoal. Inclusive, é essa a dissertação defendida por Ciro Rangel Azevedo, orientada pelo professor Dr. Giovanni Torinani, ao afirmar que, ao prestar a garantia pessoal, no caso, não foi citado a renúncia do benefício de ordem, o que potencializa a incidência do estudo no caso, portanto, tratando-se também com renúncia ao benefício de ordem, sinaliza o conhecimento e o consentimento do contrato, dos termos do contrato garantido. Então, é muito bonita a sua argumentação, parabéns, inclusive, pelo seu pleito, mas me causa estranheza, levantando aqui o ponto da doutora Giovana, que, a partir de toda essa coligação contratual, o termo de arbitragem, a não ser que eu faça uma interpretação bastante criativa aqui, ele elege, sim, o foro da comarca de Porto Alegre, né? Cláusula 6ª, eu estou enganado. Perfeitamente, senhor. Ok. E justamente no mesmo dia, talvez algumas horas antes, a parte, no item 4.1, estabelece que renuncia ao benefício de ordem aqui no contrato de mútuo. Ou seja, são dois instrumentos, sim, complementares, porém com obrigações distintas. Poder judiciário de um lado, cláusula compromissória de outro. Como é que o senhor explica isso, doutor? Senhor, entendo a pertinência do questionamento, mas o que se trata aqui é que a eleição, ou a presença de cláusula de eleição de foro não afasta por si só a incidência da cláusula compromissória. O que afastaria, então, doutor? Senhor árbitro, o fato de haver uma cláusula de eleição de foro
é uma via alternativa e não constituindo via principal para dirimir os conflitos relativos, aqui eu digo, do objeto decorrente do contrato de mútuo. O senhor acredita no direito alternativo, então? Acredito que existe, as partes, no pleno exercício de sua autonomia, determinam a arbitragem para dirimir conflitos por via principal, tendo, por exemplo, a cláusula de eleição de foro a fim de dirimir conflitos que, por lei, não são oponíveis ao tribunal arbitral, tratando-se, por exemplo, de casos de tutelas emergenciais ou, então, em casos de execuções, uma vez que aqui se trata somente de um processo de conhecimento. Mas, doutor Gilvar, para que questões, então, seria aplicável essa cláusula de eleição de foro de Porto Alegre? Para questões tratando-se de execuções, por exemplo, trata-se aqui da funcionalidade da territorialidade. O objeto que decorrente desse litígio parte do contrato de mútuo, que foi estipulado que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de mútuo seria resolvido por via da arbitragem. Se os senhores puderem me acompanhar na página 28 do caso, quanto à instauração do requerimento de instauração da arbitragem, consta, no ponto 6, a linha B, que seja declarado o vencimento do contrato de mútuo, sendo apurado o preciso valor devido. Portanto, senhores árbitros, o fato é que o objeto decorrente desse litígio está abrangido pelo contrato de mútuo. Portanto, todas as questões relacionadas ao contrato de mútuo devem sim ser dirimidas por esta via arbitral. Só uma dúvida, doutor Gilvar. E por que a arbitragem ela foi instaurada contra o fiador? Por que não em relação ao devedor principal, que não, até onde me consta, não está em recuperação judicial? Estamos utilizando nesse tribunal arbitral a prerrogativa, uma vez que a parte requerida renunciou ao benefício de ordem, tendo-se, inclusive no caso, constando que todas as empresas do grupo estão tendo dificuldades financeiras. Portanto, a manutenção das garantias está, sim, se discutindo nessa questão. Entendi, mas se a sua preocupação é com as garantias financeiras, né, imagino que seja de assegurar o seu crédito, por que o senhor não pediu para que o tribunal emitisse uma carta arbitral para fazer a reserva do seu crédito junto ao Poder Judiciário, se essa é a sua preocupação? Senhores árbitros, no caso, discutimos aqui a exigibilidade também desse crédito. Portanto, escolhemos... Mas um crédito ainda que líquido poderia ser feita a reserva? Mas há controvérsias quanto à exigibilidade do crédito, tendo escolhido o tribunal arbitral, uma vez ser tido como especializado, e a resolução da lide ser de forma célere. Portanto, passo agora ao segundo ponto, quanto à não suspensão desse procedimento arbitral. Senhores árbitros, não cabe a suspensão desse procedimento arbitral em razão do artigo 6º da Lei de Recuperação em Falências, uma vez que esse tribunal arbitral não tem capacidade ou não teria condão para... capacidade. Não teria condão, reformo a palavra, a expressão, condão de constringir o patrimônio da recuperanda. E isso, inclusive, foi suscitado em conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, em que restou consignado que não há no tribunal arbitral, tratando-se, portanto, de um procedimento de conhecimento, uma ação de conhecimento, objetivo de constringir o patrimônio da recuperanda, uma vez que só haverá constrição do patrimônio da recuperanda mediante a anuência do juízo da recuperação em que se processa a recuperação judicial. Doutor Gilvar, o senhor conhece o precedente do caso da Oi? Desconheço no presente momento. Mas conhece na vida, mas no presente momento o senhor desconhece, é isso? Desconheço o caso da Oi, uma vez que trata-se de questões muito maiores, com maior abrangência, uma vez que trata-se de vias telefônicas, havendo a impossibilidade, por exemplo, de trocar, por exemplo, a Vivo, questões de abrangência da Oi. Entendi. É que no caso da Oi, houve um questionamento parecido com o que foi trazido a este caso. Ou seja, qual é a competência, qual é a possibilidade do tribunal arbitral ele interceder em uma recuperação judicial em andamento. O seu argumento aqui é que o tribunal não tem o condão, ou melhor dizendo, a capacidade, na sua primeira expressão, de constranger, de certa forma, constranger o patrimônio da recuperanda. Eu lhe pergunto o seguinte, na medida em que há uma cláusula compromissória, em que as partes elegeram sim a arbitragem, qual seria o papel do tribunal se não declarar ou não determinada questão em relação à requerente? O que se pede aqui, senhor árbitro, é a declaração do vencimento antecipado. É justamente essa questão que está em
é justamente essa questão que está em lide. Uma vez declarado o vencimento antecipado, constituirá título executivo certo, exigível, líquido, para apenas ser executado no juízo em que se processa a recuperação judicial. Ou então, se for dado como extraconcursal, como é o pedido de mérito, seja, portanto, demandado em qualquer juízo competente. O senhor tem 2 minutos e meio a mais, exatamente como a outra parte teve. Perfeitamente, obrigado. Portanto, senhores árbitros, aqui também não trata a incidência do artigo 5º, inciso 1º da Lei de Recuperação e Falência, uma vez que não se trata de obrigações a título gratuito, portanto, não havendo a necessidade de suspensão desse procedimento arbitral. Adianta algumas questões de méritos nesse caso, porque uma vez não se trata de uma obrigação a título gratuito, estamos num contexto de grupo societário, portanto, há sim ganhos intangíveis através do fortalecimento da marca e vinculação ao mercado consumidor, fazendo com que haja potencialização das suas vendas. Entendi. O termo de fiança ele prevê um valor aqui, então, pelo visto, no seu argumento. Eu não estou conseguindo enxergar qual é a cláusula que estabelece aqui o valor do contrato, já que é oneroso. A onerosidade se reveste, inclusive aqui no caso, intangivelmente. A parte, MAIF, é parte interessada. O dinheiro é intangível, né? A gente consegue trocar dinheiro. Né? No seu caso, o dinheiro é intangível, é isso? A vinculação da marca no mercado consumidor, como se mostra no caso, na página 5, determina que todas as empresas, todas as sociedades integrantes do grupo CFPAR, através da vinculação de fake news, portanto, a marca FitLeve, tiveram o seu faturamento despencado em mais de 50%. Então, existe sim uma relação entre a vinculação da marca FitLeve e ganhos. Assim, a parte interessada, portanto, devendo se interpretar, embora haja unificação das obrigações do Código Civil, interpretar... O senhor é favorável à unificação das obrigações? Ah, sim, mas havendo a necessidade de interpretá-lo conforme havia fiança no Código Comercial passado, portanto, havendo a necessidade de interpretá-lo como oneroso. Sim, mas não no seu caso. Interpretá-lo onerosamente, não havendo suspensão em razão do artigo 5º, inciso 1º. Reitero meus pedidos e agradeço a atenção pelo tribunal. Muito bem. Um minutinho aqui. Então vamos... Agora é 1 minuto. Mais 1 minuto, que podemos estender também para a doutora Cassiane. E eu começo perguntando, doutora Cassiane, eu não compreendo muito por que a sua parte está querendo tumultuar a solução desse conflito e não quer dar ao tribunal arbitral a prerrogativa de julgar essa questão, o que poderia. E acho que a sua cliente, não sei se não é a intenção dela, qual é a intenção que está por trás de criar 2 fóruns aqui e criar um embaraço à decisão deste conflito, sabendo que a forma pela qual as partes se portam diante do conflito pode nos conduzir aqui, inclusive, à condenação por litigância de má-fé, já que todas as partes têm que colaborar para a melhor condução dos procedimentos e que eles sejam mais harmonicamente estabelecidos e que possam chegar a uma conclusão objetiva. Então, faço essa indagação inicial. Senhores árbitros, em relação ao seu questionamento, é necessário atentar que o prosseguimento do presente procedimento arbitral em face da requerida, ele já traz prejuízos para a minha cliente. Em primeiro ponto, eu ressalto a questão da vontade que não está sendo observado da minha cliente, que não anuiu com a cláusula compromissória. Em segundo ponto, eu ressalto a possibilidade da nulidade da sentença arbitral, tendo em vista que proferida, então, fora dos limites da convenção de arbitragem. Isso é uma ameaça, doutora? Não, senhor árbitro, não se trata de uma ameaça, mas a requerida vem expor os seus argumentos para que este tribunal decida da melhor forma. E, no presente caso, não houve essa convenção de arbitragem, sendo possível que a sentença a ser proferida seja declarada nula. Além disso, eu ressalto também, em relação ao prejuízo, a questão dos custos da arbitragem, que são mais elevados em relação ao juízo estatal, no qual, inclusive, a requerida pode ser beneficiária da gratuidade da justiça. Ainda, termino a exposição. Mas a arbitragem já está em curso aqui, nós já estamos com o painel,
Essa questão não me parece qual o sentido de... Vai pagar 2 vezes, então, vai pagar aqui na arbitragem e depois no judiciário, porque a arbitragem já está ocorrendo. Senhor árbitro, eu apenas saliento a questão da onerosidade que vai em prejuízo à vontade da minha cliente e que atingiria igualmente o seu patrimônio, de qualquer forma. Passando, então, a minha réplica, já que respondido aos questionamentos dos senhores, eu ressalto que o requerente, na sua fala, quando questionado acerca da interpretação da cláusula compromissória, pretende a sua extensão sustentando que houve a renúncia ao benefício de ordem. Ao que parece, o requerente desconhece esse instituto, porque renúncia ao benefício de ordem significa que a fiadora se colocou numa posição de devedora solidária quanto ao pagamento da obrigação, em nada relacionado à cláusula compromissória. Então, não é possível a extensão da cláusula compromissória, ou mesmo falar da sua anuência tácita, pela renúncia ao benefício de ordem, como apresentado pela parte requerente. Ainda, para finalizar, em relação ao caso Paranapanema, trazido como argumento pelo requerente, saliento que, como já dito por este tribunal, como o próprio requerente disse, as partes naquele julgado eram as mesmas, tanto no contrato principal quanto no contrato acessório, diferentemente do que acontece no presente caso, em que as partes são diversas. Mas mais importante do que isso é que naquele julgado não se tratava de um termo de fiança, e no presente caso se trata de um termo de fiança que demanda a interpretação restritiva. Obrigada. Só um esclarecimento, doutora, partes diversas, porém do mesmo grupo, certo? Certo, a requerida não desconhece a existência de um grupo econômico, mas a questão principal, como salientado em relação ao caso Paranapanema, é que naquele se tratava de um contrato acessório, se tratava de um contrato de swap. E no presente a gente tem um termo de fiança que demanda a interpretação restritiva. O contrato swap também não demanda uma interpretação restritiva na medida em que ele tem troca de obrigações financeiras? O artigo 819, ele é referente ao termo de fiança, pela literalidade do artigo em relação ao termo de fiança, senhor árbitro. Não, sim, mas a senhora mencionou o caso Paranapanema, dizendo que lá se tratava de swap e não de fiança, e que na fiança há necessidade de se interpretar restritivamente. Eu lhe questiono se na natureza do contrato de swap, por serem obrigações financeiras e a possibilidade de troca de uma obrigação por outra, não há essa mesma necessidade de interpretação restritiva. Que me parece, inclusive, que a regulamentação do Banco Central com relação a isso é quanto à restritividade. Não, senhor árbitro, eu permaneço com o meu argumento de que a questão, a restritividade, a interpretação é em relação à fiança e não em relação ao contrato de swap. Muito bem. Nós tivemos 4 minutos e 35 segundos para uma parte que será respeitado para a outra também. Então, doutor Gilvar, com a palavra. Senhores árbitros, diferentemente do que afirmado pela parte requerida, esse tribunal arbitral tem apenas condão de ação de conhecimento, não tendo, portanto, o condão de constringir patrimônio da recuperanda. Não havendo prejuízos por que se resolver esse litígio por via arbitral de maneira especializada, célere, a fim de garantir a funcionalidade das garantias. Portanto, senhores árbitros, trata-se aqui sim de determinar que a MAIF está contida na cláusula compromissória, uma vez que, diferente do que é afirmado pela contraparte, existe sim uma renúncia ao benefício de ordem, pondo-se em efeitos como se solidária fosse. Embora trate-se em terminologia de conceitos distintos, os efeitos, por ambas as expressões, tanto solidariedade quanto a renúncia ao benefício de ordem, trata-se em efeitos semelhantes, de modo que é prerrogativa da parte requerente solicitar perante esse tribunal arbitral que seja exigível o crédito da fiadora, portanto, seja classificado também como extraconcursal, havendo também a submissão desse litígio, desse presente litígio, a esse tribunal arbitral. Mas eu não ouvi da sua exposição uma resposta a respeito da questão da iliquidez. E acho que seria esse o único fundamento para que realmente houvesse uma manifestação desse tribunal arbitral. A obrigação, eu vejo aqui no contrato, ela tem um número definido, são 3 pagamentos. O que há em relação à iliquidez que teria que ser julgado aqui? Senhor árbitro,
pela pertinência da pergunta, a parte requerente tem consciência de que esse crédito também está inserido no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei de Recuperação e Falências, uma vez que a expressão quantia líquida não demanda somente em questão valorativas, em questão pecuniária, mas também aquela ação que visa excluir, dar outra classificação ou até mesmo retificar o crédito. A discutibilidade desse procedimento arbitral visa desde a existência, desde a exigibilidade até a sua classificação. Isso não podia ser feito no próprio juízo da recuperação, via habilitação, divergência ou impugnação? Busca-se aqui, através de um título executivo judicial, executar através obtendo o título executivo judicial, executar através do juízo estatal. Busca-se, portanto, de maneira célere e especializada, alcançar de maneira mais rápida a obtenção desse título, uma vez que houve notificação das partes e as mesmas entraram em questão de mora. Portanto, havendo, nesse sentido, uma devida, quanto não se mostrando apta ou não se mostrando prazerosa a contribuir ou a aceitar o pagamento. Entendi. Por que o seu cliente não ingressou diretamente com uma execução, doutor? A execução do juízo estatal? A execução do valor. O que se busca aqui é o título executivo, justamente. Mas o contrato de mútuo não tem duas testemunhas e a carta de fiança, o termo de fiança também tem. Não que esse tribunal se submeta ao Código de Processo Civil, mas tratando-se de questões de execução, o artigo 785 afirma que há possibilidade, sim, de proferir perante juízo a obtenção de um título executivo judicial. Tendo, portanto, um título executivo extrajudicial, nada impede que se obtenha, através da via judicial, um título executivo judicial para que se promova a execução desse título. O senhor tem um amor, então, pelo título executivo judicial, é isso? A fim de que, imperiosamente, seja, sim, resolvida a lide. Entendi. Tá bom. Quanto a demais questionamentos, senhores, trata-se aqui, sim, há consentimento, a parte requerente tem consciência, tem plena, absoluta ciência de que houve consentimento ao prestar a renúncia ao benefício de ordem, garantindo e dispondo, portanto, de todos os seus bens materiais, nas palavras, portanto, do orientado do professor Dr. Giovanni Ettorinani, tratando-se de uma teoria da vinculação das partes não signatárias, tratando-se de questões de grupos societários. Inclusive, o professor Tavares Guerreiro reitera nesse momento aqui que tratou, sim, tratando-se de grupo societário, tratando-se de fins comuns ao grupo, deve sim haver a extensão da cláusula compromissória. Obrigado. Obrigado. Não. Então, muito bem. Encerramos a parte relativa ao procedimento e vamos entrar nas questões que dizem respeito ao mérito diretamente. Então, nós vamos começar pela requerente, doutor Igor, então, terá a palavra. De novo, serão 14 minutos e poderemos, eventualmente, conforme as perguntas estender, eu vou lhe informar o tempo estendido, que será também concedido na igual forma, na mesma medida, doutora Bárbara. Perfeito? Então, o senhor tem a palavra, por favor. Boa tarde, senhores árbitros, representantes da contraparte, demais presentes. Conforme mencionado pelo meu colega Givar Paim, me chamo Igor Falcão, representarei os interesses do Banco Infinity neste procedimento arbitral. As questões relativas ao mérito, a requerente possui 2 pedidos. Em primeiro lugar, pede a validade da cláusula de vencimento antecipado e, consequentemente, a exigibilidade do crédito. E, em segundo lugar, a não submissão deste crédito aos efeitos da recuperação judicial da requerida. Passa-se agora ao primeiro tópico da exposição. Senhores árbitros, a cláusula de vencimento antecipado é válida e enseja a exigibilidade do crédito da requerente em face da requerida. Em primeiro lugar, gostaria de mencionar que as cláusulas de vencimento antecipado são muito comuns em contratos empresariais e em contratos bancários, especialmente em contratos que prevêem obrigações diferidas, como no presente caso. Aqui, o Banco Infinity já cumpriu com sua prestação mediante a entrega dos 30 milhões de reais à mutuária e aguardaria pela chegada do termo diferido para dezembro de 2020 para iniciar o recebimento da contraprestação. Contudo, entre o momento da constituição desta obrigação, em dezembro de 2017, até o momento da chegada do termo, dezembro de 2020, há um largo lapso temporal de 3 anos. Tendo em vista isso, e eventuais riscos ou que as partes poderiam passar, foi estipulada a cláusula de vencimento antecipado, tendo
por objeto pedido de recuperação judicial e pedido de falência. Ocorre que, conforme cita a professora Judite Martins Costa, em que a cláusula de vencimento antecipado é baseada na possibilidade de diminuição da possibilidade de recebimento do crédito pelo credor, se o credor fosse obrigado a aguardar o termo do vencimento antecipado ou previsto em lei. É justamente o que acontece no presente caso, senhores árbitros. Doutor Igor, o senhor entende, então, que uma cláusula de vencimento antecipado não é abusiva, ainda que em cenário de recuperação judicial? Sim, senhores árbitros. Ela deve ser interpretada, deve ser executada com a mesma forma, com a mesma agressividade que em um cenário comum. O senhor não é favorável ao princípio da preservação da empresa, então? Senhor árbitro, a requerente entende que a cláusula mantém-se válida ainda que em recuperação judicial da empresa devedora. Haveria algum cenário em que ela não estaria válida? Não, senhor árbitro. Ela foi estipulada mediante a autonomia privada das partes, tendo em vista justamente para dirimir os riscos do credor. Entendi. Em hipótese de diminuição patrimonial do devedor. Se houvesse uma situação de uma pessoa física com algum tipo de doença terminal, em que ela submetesse a um tratamento e houvesse o seu banco fosse requerente e tivesse uma mesma situação, também seria aplicável essa cláusula? Fazendo um paralelo entre recuperação judicial de empresa e, eventualmente, algum tipo de doença da pessoa física. Caso a cláusula não fira o artigo 104 do Código Civil, que dispõe dos pressupostos de validade, ela não seria invalidada, senhor árbitro. Não poderia ser relativizada também em qualquer situação? Poderia ser relativizada pelo juízo ao qual foi estabelecida. Entendi. Então, o seu colega Gilvar, ele defende a relativização da autonomia privada das partes ao estender a cláusula a outras partes que não as signatárias. No entanto, o senhor entende que em nenhum momento o vencimento antecipado pode ser relativizado. É isso? Senhor árbitro, o caso aqui é entre uma instituição financeira e uma parte, uma empresa experiente no mercado. Não se está tratando de uma parte hipossuficiente no polo passivo. Portanto, a cláusula deve ser declarada válida e os seus efeitos devem operar, ainda que haja recuperação judicial e o princípio da preservação da empresa. Esse princípio deve ser balizado de acordo com os interesses dos credores também. Entendi. Não há conflito de tese entre o seu argumento e o argumento do seu colega, então? Não, senhor árbitro. Doutor Igor, só uma dúvida. Eu entendi o seu argumento a respeito de a sua defesa no sentido de a cláusula ser válida, mas será que a gente não estaria diante de um problema de ineficácia? Não, senhor árbitro. Aqui, tratando-se da validade da cláusula de vencimento antecipado, sendo válida, passa-se agora, quanto à eficácia, a requerente entende que o crédito não... o crédito vencido antecipadamente não se mostra ineficaz por conta da recuperação judicial da requerida. E qual seria o fundamento? O fundamento é que, conforme tratarei no segundo pedido, esse crédito não está submetido aos efeitos da recuperação judicial da requerida. Senhora árbitra, sendo válida a cláusula de vencimento antecipado e tendo a requerida renunciado ao benefício de ordem, o crédito se mostra plenamente exigível em face da mesma. Conforme o artigo 818 do Código Civil, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Aqui, a obrigação encontra-se vencida antecipadamente, não foi cumprida pelo devedor principal. Portanto, é direito do credor exigir este crédito do fiador. E tratando-se de uma empresa em recuperação judicial, cabe mencionar aqui que não incide o artigo 5º, inciso 1º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, conforme adiantado pelo meu colega. O artigo 5º, inciso 1º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, diz que não são exigíveis ao devedor as obrigações de título gratuito. Contudo, senhores árbitros, trata-se aqui de uma relação empresarial, em que se presume a onerosidade. O contrato de mútuo e de fiança serviram como meio para que o grupo societário atingisse seu objeto social. Portanto, este crédito deve ser analisado do ponto de vista comercial, em que se presume a onerosidade. E mais, trata-se de um grupo de sociedade sob controle comum. Nesse sentido, cito aqui o professor Bulhões Pedreira, que diz: a observação dos grupamentos de sociedades mostra que o controle comum faz com que os mercados reconheçam a existência do grupo e considerem as sociedades como elementos de um único conjunto. Esse texto do professor Bulhões Pedreira, ele foi escrito antes ou depois da lei de recuperação ter sido promulgada, doutor? Antes, senhora. Antes, mas ele se aplica plenamente ao contexto de recuperação. Aqui estamos tratando desse texto referente ao contexto de grupo de sociedade, senhora. Entendi. E se o seu argumento é válido, e ele faz sentido, eu poderia dizer que não há obrigações a título gratuito no âmbito empresarial, na medida em que a onerosidade é a regra, então não haveria razão para o artigo 5º da Lei de Recuperação existir.
Senhor árbitro, o que eu mencionei na minha fala é que há uma presunção de onerosidade. E agora estou buscando concretizar essa presunção, justamente com a teoria dos grupos societários. Aqui, as partes, tanto a MAIF quanto a CF Equipamentos, estão vinculadas a uma mesma imagem no mercado, conforme consta no próprio jornaleco, em que menciona que notícias impactam o grupo CFPAR, eles são vistos com uma mesma imagem no mercado. Portanto, a expansão empresarial de uma das empresas do grupo que se vincula à mesma marca poderia sim trazer benefícios intangíveis à empresa fiadora. Entendi. O senhor concorda que se a empresa tivesse que ir ao mercado para buscar a fiança, essa fiança teria um preço, né? Então, internamente, ela não teve nenhum tipo de pagamento e por isso que ela o fez. Ou seja, por isso que ela buscou uma empresa interna para outorgar a fiança e não foi ao mercado. Isso não é contrário ao seu argumento de gratuidade? Não, senhor árbitro. A empresa que prestou a fiança, a fiadora, tem sim interesse comercial em prestar a garantia para a expansão das atividades do grupo a qual ela pertence. Ok. Assim, senhores árbitros, sendo válida a cláusula de vencimento antecipado, não tendo sido pago pelo devedor principal e tendo a fiadora renunciado ao benefício de ordem, o crédito se mostra plenamente exigível em face da mesma, com base no artigo 818 do Código Civil, no afastamento do artigo 5º, inciso 1º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Passa-se agora ao segundo tópico da exposição, quanto à não submissão deste crédito aos efeitos da recuperação judicial da requerida. Senhores árbitros, o crédito de 30 milhões de reais da requerente possui duas garantias, quais sejam a fiança prestada pela MAIF e a alienação fiduciária prestada pela empresa CrossFit. Aqui, a requerente menciona o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que diz: tratando-se de credor titulado à posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial. Prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Aqui, senhores árbitros, há um requisito subjetivo no artigo 49, parágrafo 3º, que se refere estritamente ao credor titular da posição de proprietário fiduciário. Posição esta que é ostentada pela requerente na medida em que há alienação fiduciária em garantia do seu crédito de 30 milhões de reais. Mas não foram garantias concedidas por pessoas jurídicas distintas, com relações jurídicas distintas? Sim, senhora árbitra. Contudo, tanto a fiança quanto a alienação fiduciária possuem caráter acessório e se vinculam ao mesmo crédito no presente caso, ao crédito principal. E quanto à sua pergunta quanto ao bem ter sido alienado fiduciariamente por um terceiro, menciono aqui que não há modificação na incidência do artigo 49, parágrafo 3º, ainda que o bem tenha sido prestado por um terceiro. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Marco Belize, há uma indiferença entre o bem ter sido prestado pelo terceiro ou pela recuperanda, justamente porque o legislador da recuperação judicial, ao dar tratamento distinto a créditos garantidos por garantia real e a créditos garantidos por propriedade fiduciária, observou as características desses institutos, quais sejam que na propriedade fiduciária o bem se desvincula daquele que presta e vincula-se ao patrimônio do credor. E, portanto, ainda que o bem tenha sido alienado fiduciariamente por um terceiro ou pela própria recuperanda, a posição ostentada pelo credor continua sendo a de proprietário fiduciário, requisito que resta preenchido pela requerente no presente caso, incidindo, portanto, o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências. O senhor sabe como é que é chamado esse artigo na doutrina, 49, 3º, doutor Ivo? Não, senhor. Não? É o artigo FEBRAPAN, quer dizer. O senhor é requerente e advoga para uma instituição financeira, né? Então, é bastante coerente esse seu pedido, na medida em que o senhor mesmo contribuiu para a criação dessa cláusula. Então, eu lhe questiono, por que o legislador não tratou ali, né, de bem próprio ou de terceiro? Por que ele não fez, ele simplesmente silenciou? Não parece óbvio ali que a garantia tem que ter como sujeito passivo o próprio devedor? Senhor árbitro, a interpretação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que não tenha sido mencionado pelo legislador da recuperação judicial e falências, conforme mencionei, a diferença dada entre garantia real e garantia de propriedade fiduciária é a forma certa de se interpretar esse artigo 49, parágrafo 3º, na medida em que o bem se vincula ao credor, na hipótese de alienação fiduciária. E qual foi a garantia prestada pela parte requerida? Poderia reformular, senhora? Mas qual foi a garantia que foi prestada efetivamente pela parte requerida? Foi a fiança.
prestado em garantia o crédito de 30 milhões de reais. Crédito esse gravado com a alienação fiduciária também dado em garantia. Por outra sociedade. Por outra sociedade. Contudo, senhor árbitro, o fato de ter sido dado em garantia por um terceiro em nada modifica a incidência do artigo 49, parágrafo 3º, conforme a interpretação que mencionei aos senhores. Esse precedente do STJ ele é único, doutor Igor? Ou há outros precedentes de tribunais estaduais no mesmo sentido? Há precedente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, senhor árbitro, julgada inclusive em 2018 pelo desembargador Fábio Tabosa, em que aplicou o mesmo entendimento, de que a diferença de tratamento dado a créditos garantidos por garantia real e a créditos garantidos por propriedade fiduciária é a interpretação a ser dada ao artigo 49, parágrafo 3º, de que o bem se vincula ao credor, preenchendo o requisito subjetivo deste artigo. Senhores árbitros, cabe mencionar, caminhando para o final da minha exposição, que muito embora haja no artigo 47 disposto o princípio da preservação da empresa, o banco de modo algum deve ser submetido à incidência deste artigo quanto à validade da cláusula. A recuperação judicial serve também para organizar as atividades do devedor para que possa satisfazer suas obrigações. Portanto, deve ser observado também o interesse dos credores em balizamento ao princípio da preservação da empresa. Mas se todos os credores exigirem de forma antecipada, será que a recuperação será viável? Senhora árbitra, aqui quem deve analisar a viabilidade da recuperação judicial é justamente os credores na Assembleia Geral. A requerente possui a prerrogativa de exigir esse crédito em decorrência da renúncia ao benefício de ordem e da cláusula de vencimento antecipado que foi colocada no contrato. Não, eu entendo, mas o senhor levantou a preocupação com a preservação da empresa. Então, né, eu gostaria de saber a sua opinião em relação à congruência, né, do pedido de vencimento antecipado para exigir agora 30 milhões, né, o pagamento, com a sua preocupação em relação à preservação da empresa. Sim, senhora árbitra, peço 30 segundos para concluir a resposta. A preservação da empresa, de modo algum, deve invalidar a cláusula de vencimento antecipado, uma vez que os interesses dos credores também dizem respeito à recuperação judicial. O Banco Infinity estipulou essa cláusula de vencimento antecipado, foi concordado pelas partes, isso deve ser mantido, em respeito ao princípio da autonomia privada das partes. Doutor Igor, uma última pergunta. O senhor considera que a marca ela é um bem essencial? Não, senhor árbitro, uma vez que a requerida já até mesmo se desvinculou desta marca para operar sobre uma nova, tendo em vista que foi atingida pelas fake news. Então essa marca, na sua visão, não vale absolutamente nada? Tendo visto que o meu tempo está acabando, mais 30 segundos para responder, senhor. O senhor terá o tempo concedido para responder com tranquilidade a pergunta do árbitro, e aí depois nós vamos dar o mesmo tempo à outra parte. Senhor árbitro, a marca contém, no caso, o único indício que contém no caso de desvalorização da marca é no jornal que consta que a marca foi desvalorizada em 50%. Portanto, ainda resta o valor de 50% da marca. Não há indícios diferentes a isso. Eu quero me cifrar aqui no artigo 49, parágrafo 3º, que o senhor tanto esgrimiu e se valeu dele. Mas, no final desse artigo, fica claro que a propriedade fiduciária, né, é do próprio recuperando. Tanto que, no final do artigo, refere ali que não poderá haver nenhuma retirada de bem do estabelecimento, de bens que sejam essenciais às suas atividades. Então, me parece que é toda uma regulação relativa à recuperação judicial. O que eu, como árbitro, estaria inclinado a interpretar dessa forma. Queria ver a sua posição sobre este ponto final que dá uma ajuda na leitura deste parágrafo 3º. Sim, senhor árbitro. Há uma alternativa quanto à incidência do artigo 49, parágrafo 3º. O bem pode ser prestado pela recuperanda ou por um terceiro. Caso seja prestado pela recuperanda, no momento em que o credor for exercer o seu direito sobre o bem dado em garantia, deve ser observado o final do artigo 49, parágrafo 3º, em que, caso seja bem essencial, não deve ser retirado. Mas onde está essa alternativa aqui? Decorre justamente da interpretação dada de que há um requisito subjetivo aqui, credor titular da posição de proprietário fiduciário.
requisito preenchido pela requerente, uma vez que é titular da posição de proprietário fiduciário da marca Fitleve, dada em garantia seu crédito de 30 milhões de reais. Agradeço pela atenção dos senhores. Encerro. Então, nós tivemos 16 minutos e 40 segundos. Esse mesmo tempo, então, será outorgado à doutora Bárbara, por favor, com a palavra.